Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vou ler o 22 também, mas eu quero concentrar num pedaço do 21. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Muito poderia ser dito de uma passagem dessa, mas eu quero enfatizar um só aspecto. Também Cristo sofreu em vosso lugar. É difícil passar um domingo, ouvirmos uma pregação, pessoalmente, ou num vídeo, num áudio, ou lemos um livro cristão, que não tem lá várias vezes o fato de que Cristo morreu por nós. Cristo morreu para pagar os nossos pecados. O Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é repetido tantas vezes, e é bom que seja, porque é uma das verdades fundamentais do Evangelho, que corre o risco de se tornar algo que não desperta mais em nós certos sentimentos. Porque o sentimento não deve ser uma medida de fé, nem deve ser confundido com fé, mas o sentimento pode e deve acompanhar fé. Sim. E me ocorreu hoje comentar um pouquinho com vocês, o que vocês, inclusive, todos sabem, né, nenhuma novidade, mas como é que nós estamos tratando com Deus quando nós pecamos no dia a dia? Eu confesso logo o meu pecado. Ótimo que você confesse o seu pecado, é para fazer assim mesmo. Eu me arrependo do meu pecado também, porque um pecado confessado sem arrependimento não vale, é verdade, concordo. Deve ter arrependimento sincero de que cometeu uma infração diante da lei de Deus, de que ofendeu o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus, e o Espírito Santo que habita em nós. Tudo ok aí. Mas eu não sei se tem um sentimento em nós de nos lembrarmos que Ele sofreu em seu lugar. Talvez vai se tornando muito cômodo para nós apenas se arrepender, confessar, saber que está perdoado, pela fé nós cremos que está perdoado. Se não estivesse, nós não poderíamos nunca dizer que somos salvos, se não fosse perdoado, então nós sabemos que somos. Mas eu não sei se falta um elemento nisto tudo, neste conjunto de atitudes íntimas quando nós pecamos. Eu não sei se falta um elemento muito importante, nos lembrarmos que nós causamos muita dor a Cristo cada vez que nós pecamos. Deixa eu dizer de outra forma, cada pecado seu pode dizer que causou uma parte do sofrimento pelo qual ele passou. Não quer dizer que um pecado hoje faz com que ele passe lá no céu, à direita de Deus, onde ele está assentado, um sofrimento, como ele passou enquanto esteve aqui, especialmente na cruz. Não. Mas o sofrimento que ele passou lá, físico, mental, psicológico, espiritual, com certeza, ele existiu por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. Só que isso ainda tem um problema. É que quando diz assim, os meus pecados causaram sofrimento a Cristo, fica uma coisa tão abrangente. Já vou com 61 anos de idade, desde que eu nasci até hoje, já é um bocado de tempo, já pequei muito. Então, todos os meus pecados
e entre os que eu ainda vou ter a infelicidade de cometer até o dia que eu estiver na terra, todos eles causaram sofrimento a Cristo, é verdade, mas é muito abrangente, e talvez não cause em nós o seguinte sentimento: puxa vida, eu estou hoje me arrependendo de um pecado que eu cometi ontem à noite, com minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com um colega, ou sozinho, uma impureza na minha mente, mas ficou tão claro isso no meu coração e passou a noite doendo, e agora eu estou confessando a Deus isto. Estou arrependido, estou contrito, confesso a Deus. Pois bem, hora de se lembrar, e este meu pecado, exatamente este, pelo qual eu estou arrependido agora, eu cometi ontem à noite, eu sei exatamente o momento que eu cometi, este pecado causou um tapa no rosto do Senhor Jesus Cristo, que nós tanto sentimos quando lemos que ele recebeu bufetões, que ele foi cuspido no rosto, que ele recebeu espinho na cabeça, recebeu chicotadas. A gente sente, quando pensa, aquilo machuca a gente, mas você está se lembrando que aquele pecado específico não é assim, todos da minha vida. Não, aquele de ontem à noite causou nele uma chicotada nas costas que arrancou um pedaço da carne dele. Eu não sei se nós estamos pensando nisto cada vez que pecamos. Porque é exatamente isto que aconteceu. Está escrito que ele sofreu em nosso lugar. E muitas outras partes das Escrituras. Escolhi um versículo. Você causou um sofrimento. E você está causando. Todo dia que você peca, você deve ter a consciência que causou a ele um grande sofrimento. Então, o que eu digo que está causando é nesse sentido. Você continua cometendo pecados que ele já pagou lá e sofreu por isto. A falta disto, ou o contrário, porque é bom a gente se lembrar disso e até se esforçar, até pedir a Deus: Senhor, me dá mais noção. Eu acho que é válido esse pedido. Me dá mais noção do sofrimento que eu causei a Cristo. Eu, Mauro, você, cada um com seu nome, com sua identidade, eu causei a Cristo. Mais noção, que teu Espírito Santo me torne mais sensível para isto. Pelo menos 2 motivos. Primeiro, para valorizar mais o que ele fez por nós. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe, mas eu já valorizo o suficiente. Já não. Porque eu tenho certeza que você não alcança o infinito. Por mais que você pense e você tente imaginar tudo o que passou, você não chega perto de alcançar a dimensão do que se passou quanto ao sofrimento de Cristo. Então, nunca diga que você tem noção pequena do tamanho do sofrimento dele, da alma dele. Você não tem. A noção que você tem é mínima, milimétrica, que nós temos, todos. Então, o primeiro motivo para isso é que nós sejamos mais capacitados para entender um pouco, e uma vez entendendo, sentir um pouco mais o que ele passou por nós, e valorizar. Isso aumentará a nossa gratidão a ele. Ah, já sou grato o suficiente. É não. Não preciso nem lhe conhecer para dizer que não é não. Você não é grato o suficiente como deveria ser a Cristo. Não somos nem perto do que deveríamos ser. Então, o primeiro motivo seria um entendimento melhor do que ele fez por nós e um coração a ele mais grato, mais agradecido, mais até constrangido, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, que a gente se constrange com o amor dele. Será que você se constrange o suficiente? Ou bem pouquinho?
Então, esse tipo de oração, irmãos, é muito válido. Me dá mais sensibilidade para essas coisas. Mas o segundo motivo, óbvio, é que você vai pensar 10 vezes antes de pecar. Pelo menos pensar mais do que está pensando antes. Eu fico com medo de que o crente, pela fraqueza da carne dele, pela influência do diabo e tudo, ache que o pecado não é uma coisa muito grave, não, porque já foi pago. Tá, pastor, domingo após domingo, disse que já somos salvos uma vez por todas, ninguém nos arranca mais de Cristo. Confessar e se arrepender. Pronto, com isso aí, tecnicamente, eu segui esses 2 passos aí, está resolvido, toca para frente. Amanhã outro pecado, arrependo, confesso, e de novo. Eu falei, esses passos são corretos, mas nunca banalize o pecado. Nunca. E uma forma de nós não banalizarmos e termos mais ódio, mais asco, mais nojo do pecado, um dos meios certamente seria esse. Eu não quero cometer algum tipo de atitude, ou de ato, ou de pensamento, que eu posso dizer, isso aqui causou lá uma chicotada nele. Não, de jeito nenhum, não quero, absolutamente. Isso dói em mim demais. Então, que Deus nos ajude a nos lembrar mais disto. Pecado seu igual a sofrimento de Cristo. Lá no passado. Não estou nem falando do aspecto de hoje, da intercessão dele como advogado, não vou entrar nesse mérito aqui, mas só o aspecto lá, do passado mesmo. Senhor, eu não queria, cada vez que eu pecar, me lembrar dele todo sangrando. Não, por minha causa, não. Eu sei que foi, eu sei que aconteceu, mas eu queria ir por caminhos mais santos, e por caminhos que dê prazer a Ele está hoje, e que isso tenha ficado lá no passado mesmo, e eu não quero me sentir culpado por um pecado específico que eu acabei de cometer, não. Sou culpado, sei disso, mas está doendo demais em mim saber que doeu tanto nele os meus pecados. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina não só no versículo que eu li, mas em tantas outras. Eu tirei essa apenas porque resume bem o que eu quis compartilhar com esses irmãos e com os que vierem a ouvir esta pregação, meditação. É impressionante o quanto Cristo sofreu por nós, por amor a nós sendo ainda pecadores. E ainda somos pecadores, embora perdoados já. E é uma parte muito ruim da nossa vida hoje. É um peso que nós carregamos e vamos carregar até o último dia que estivermos aqui. É de ainda pecarmos contra um Salvador que nós amamos muito. Mas esses pecados poderiam ser bem menores e em menor quantidade, se nós amássemos mais esse Salvador que nós dizemos que amamos. De fato amamos, se somos crentes, mas amamos muito pouco, Senhor. E somos muito atraídos pelo mundo. E temos uma tendência terrível de banalizar o pecado. Às vezes até inconscientemente, confiantes na promessa de que estamos salvos. E de fato estamos, mas nunca devemos perder o temor a Ti, perder a raiva contra o pecado, contra nós mesmos que pecamos. Então, nos ajuda a termos mais aversão a esses pecados que nós cometemos ainda dia após dia, e que nos faz sofrer, mas deveria fazer muito mais, porque não temos ideia do que Cristo sofreu por eles. Santifica-nos, Senhor. Dá-nos o privilégio de poder olhar para trás e pensar, estou pecando bem menos do que antes, estou crescendo em santidade, estou me sentindo
tão feliz em estar andando nos caminhos que te agradam, sem ter que olhar para trás e pensar no sangue de Cristo escorrendo pelas costas, pelo rosto dele, e dizer, eu acabei de cometer um pecado que causou uma parte disto. Deveria ser uma tortura para nós esse sentimento. Gostaríamos que fosse, para que corrêssemos muito mais longe do que corremos, para uma mera aproximação que surja no horizonte quanto à possibilidade de pecar. Nos ajuda, Senhor, a te agradar mais e a honrar mais o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez para nós naquela cruz. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.